Que era desde o princípio o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós e as vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos e andamos em trevas e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos uns e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Sente dando glória para Jesus. Pai querido, eu te amo, continua conosco. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, terça-feira passada nós paramos a meditação do estudo da palavra de Deus. Na terça-feira passada nós falamos dos aspectos da relação do Espírito Santo com o crente, não foi isso? Amém. Na terça-feira passada nós iniciamos falando de alguns aspectos, ou seja, na verdade só falamos de um, que foi o aspecto do relacionamento com o crente, do Espírito Santo com o crente através do batismo no Espírito Santo. Então, iríamos iniciar o aspecto na relação, a relação do Espírito Santo com o crente através da sua plenitude, mas o horário não nos foi cabível e nós temos uma segurada e hoje vamos dar continuidade na meditação da palavra de Deus. Nós falamos do batismo e a igreja sabe que o batismo no Espírito Santo é o ato pelo qual o Espírito Santo nos une a corpo de Cristo, torna a igreja num só corpo através do batismo no Espírito Santo. Conforme Coríntios capítulo 12 a 13, nós vamos ver que há uma união através do corpo de Cristo e a relação do Espírito Santo no batismo do Espírito Santo em nossas vidas nos traz essa união. Mas o batismo no Espírito Santo, irmãos, para ser recebido é através da aceitação a Cristo e crer nele, e recebe o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que não é um revestimento de poder para, conforme aos nossos dias e a igreja de Cristo na terra, não é um revestimento de poder para ele se manifestar num momento e depois nós voltarmos a ficarmos fracos. Não. O batismo no Espírito Santo, a promessa de Cristo é que ele permanecesse em nós. E a Bíblia revela que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Mas se é um revestimento de poder, e Cristo disse que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, e que iria permanecer em nós para sempre, e ele é um revestimento de poder, dá-nos o que entender que a igreja que recebeu o batismo no Espírito Santo, ela é revestida de poder. Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para a vida da igreja, para a vida do cristão. Então, o relacionamento do Espírito Santo como revestimento de poder para a vida do cristão é um relacionamento que confere uma plenitude do Espírito, ou seja, uma vida plena espiritualmente através do Espírito Santo. Mas como é que o cristão ele ganha essa vida plena
do Espírito Santo, esse relacionamento de plenitude com o Espírito Santo. Ele ganha esse relacionamento, dessa plenitude com o Espírito Santo, através, isso vem para a vida do crente, isso acontece na vida do cristão, através da maturidade espiritual adquirida no relacionamento do crente com o seu Deus. Através da maturidade espiritual, do relacionamento do crente com o seu Deus, é que ele adquire a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Por que através do relacionamento? Porque através do relacionamento com Deus é que ele vai conhecendo as revelações, ele vai conhecendo os feitos de Deus, vai aumentando a sua fé, como a Escritura Sagrada vai dizendo, de fé em fé. Ele vai crescendo na fé, e nessa quanto mais ele vai acreditando, mais ele vai mergulhando no oceano do Espírito, e ele fica de forma, chega um dado momento que ele não está no tornozelo, não está no joelho, ele está sobre o domínio do Espírito Santo, ele está na plenitude. E da plenitude do Espírito Santo, ele já não anda mais para onde quer. Ele anda guiado pelo Espírito. Eu não vou mergulhar em Ezequiel para falar das fases, pelo menos hoje não, mas o relacionamento, a plenitude do Espírito Santo na vida do crente, já ele maduro espiritualmente pelo conhecimento de Deus, na proporção que vai se aproximando de Deus, e ele vai ganhando uma vida plena em espírito. E quando ele alcança essa plenitude do Espírito, ele está revestido, ele está cheio, e é uma grande diferença na vida dele, na conduta, na vivência. A diferença porque através do amadurecimento que é adquirido através do relacionamento com Deus. Como é o relacionamento com Deus? Ele se converte. Ele começa a se relacionar com Deus na regeneração. É a primeira atuação, o primeiro aspecto, o primeiro processo para o homem ir amadurecendo espiritualmente. Ele se aproxima de Deus na sua aceitação, de aceitando Jesus como seu Salvador, e ele vai alcançando a regeneração. Mas pastor, por que o senhor diz isso? Porque o próprio Jesus disse que não põe vinho novo em odre velha, e nem remendo de pano novo em veste velha. Para colocar a essência do Espírito, primeiro tem que estar regenerado. Tem a regeneração. E essa regeneração já é feita através da pessoa do Espírito Santo, que vai preparando a própria casa para ele habitar. Então, através do primeiro aspecto, o primeiro passo é a regeneração. E essa regeneração que faz o quê? Pega o homem do pecado, do vício, da escravidão, e aí converte, transforma ele. E agora, onde ele era depósito de vício, onde era depósito de opressão, agora ele passa a ser morada de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas para o Espírito habitar, primeiro tem que ter a regeneração, e segundo, a atuação da presença de Deus na vida. A atuação como templo e morada do Espírito Santo. E seguido disso, Deus na casa, ganhando experiência com Deus. Aí na proporção que vai ganhando experiência, é que vai sendo transformado, vai deixando de andar nas suas próprias atitudes, de andar nos seus próprios deleites, de defender os seus querer, as suas decisões, meu Deus, e se entregando para ser guiado pelo Espírito. A plenitude do Espírito se dá na vida do cristão que deixa ser guiado pelo Espírito. Existe a condição do crente ele ser batizado no Espírito Santo, mas não viver a plenitude do Espírito. Ser batizado, falar em língua, sapatear, ter aquele momento de emoção ali do Espírito, mas não ter a plenitude. Porque a plenitude do Espírito não se dá em falar em língua estranha, em rodopiar. A plenitude do Espírito se dá numa mudança de comportamento, uma vida guiada pelo Espírito. Andar guiado pelo Espírito. Não andar reagindo na natureza carnal. E para que o Espírito Santo venha atuar
é necessário que a velha natureza seja total mortificada. Estava conversando com o Sam que eu vou precisar voltar a estudar. E quem estuda, tiver alguma professora aqui sabe disso, até da área de medicina sabe, que toda a vida, toda célula viva, todo vírus, para ele atuar, um lado tem que ser mortificado. Quando por exemplo, uma bactéria, quando ela vai atuar num corpo, na proporção que ela vai aumentando, o corpo vai mortificar, vai morrendo. Toda célula viva, para ela atuar e multiplicar e dar fruto, se um vírus, uma bactéria, a imunidade do ser humano estiver forte e ela não conseguir gerar, ela não flui. Porque toda bactéria ela produz. A morte da célula se dá na produção da bactéria. É por isso que depois que Deus levou o meu sogro e uma irmã da minha congregação, eu comecei a estudar e examinar algumas coisas e voltei a dar uma futucada. E eu analisei a diferença entre uma quimioterapia, eu não sei se eu vou falar a palavra certa, e uma radioterapia. E eu observando que todo mundo que passa pela quimioterapia sobrevive no milagre de Deus. Porque a quimioterapia ela é aplicada, já fui. Ela é aplicada através de químicos via oral ou venosa. E o efeito colateral atinge todo o corpo, matando células, cabelo cai. E na proporção que as células morrem, a bactéria aumenta no corpo. A fase mais eficaz, a forma mais eficaz de tratar de um tumor, de algo assim, é com a radioterapia. Porque a radioterapia ela é direto no problema. O efeito colateral é só na área aplicada da radioterapia. Então não enfraquece todo um corpo. Porque todo um corpo enfraquecido, a tendência é a imunidade vai lá para baixo, a célula morre. E se tem um vírus, a tendência é ele ganhar campo. Vamos voltar para a igreja, vamos voltar para o espiritual. Deus batiza no Espírito Santo. Aquele momento de fé e de rendição a Cristo. Agora o Espírito Santo ele quer atuar e quer tomar conta da vida. Mas enquanto o homem está na dureza de coração, enquanto o homem não se rende, enquanto o homem não se deixa o Espírito Santo tomar conta de toda a sua vida, ele não ganha a plenitude do Espírito. Enquanto ele não deixa, ele não mortifica o seu eu para o Espírito viver, ele não ganha vida plena no Espírito. Porque ele vai ter sempre o lado negativo dele, que aonde for vai ter problema. Aonde for ele vai até parecer cheio do Espírito, mas só tem o batismo, não tem a plenitude. Porque quem tem a plenitude no Espírito Santo é diferente. Quem tem a plenitude do Espírito Santo não toma as decisões de defesa do seu eu de homem natural. É guiado pelo Espírito Santo nas decisões para tomar. É guiado pelo Espírito, porque o seu eu deixou-se mortificar para que ele venha. Morre o velho homem e nasce mortificação. Então, a atuação de Deus e o tempo de amadurecimento espiritual. E para tudo isso, o Espírito Santo atua nesse processo. Mas lembrando, como diz o profeta, não é nem por força, nem por violência. O Espírito Santo ele quer ser pleno na vida de todo cristão, mas ele não força. Ele não força o cristão a viver a plenitude do Espírito. É entrega, é questão de rendição. Se render e se entregar. Deus ele vai estar o tempo inteiro falando, e por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. O camarada fica dentro da igreja 10, 20 anos, fala em língua. Às vezes na hora que ele está lá com o coração quebrantado, orando, é até renovado. O Espírito Santo vai estar o tempo inteiro dizendo a ele: perdoa, limpa o teu coração, tira esse sentimento negativo. Mas se ele não der lugar, não mortificar o seu eu,
Ele vai ficar 10, 20, 30, 40 anos servindo a Deus, falando em língua, pregando, cantando, andando por aí, sapateando, mas com um sentimento que pode fechar a porta do céu. Porque o Espírito Santo, ele não força. O Espírito Santo está o tempo inteiro dizendo: libera o perdão, limpa o teu coração. Isso é ter plenitude do Espírito. Quem tem plenitude do Espírito consegue perdoar. Porque o domínio da sua vida não está mais no seu eu, está na renúncia. Negou a si mesmo para viver o espiritual. Então, a rendição, o comprometimento com a vida espiritual faz negar o seu eu. Olha que um dia Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pega a tua trouxa, cata tudo que tem, todos os seus desejos e vem assim? Não. Negue-se a. E às vezes eu não perdoo, me acho espiritual, porque eu defendo o meu eu. E aí eu penso que eu tenho a plenitude, eu tenho o batismo no Espírito Santo. A plenitude não, porque a plenitude é andar sob o domínio dele. O que foi que Paulo disse na carta aos Gaulenses, capítulo 5, versículo 16? Andai em, e não cumprireis a concupiscência. Plenitude do Espírito é andar no Espírito, andar espiritualmente. A concupiscência da carne, ela gera vários sentimentos e desejos que não condiz com a vida espiritual. A plenitude do Espírito na vida do cristão, do Espírito Santo, é derivado do batismo, da consequência do batismo no Espírito Santo, que ele veio, selou, aí agora ele quer atuar. Mas às vezes o Espírito Santo é um motorista que sabe dirigir, mas o dono do carro não quer dar o volante. É um motorista experiente, que não deixa o carro atolar, não deixa o carro bater, mas não quer dar direção ao Espírito. Ele está ali dentro, mas não quer dar direção. E na maioria das vezes, quando o carro bate, quando passa no lugar que fura o pneu que não era para passar, aí que vai pedir o socorro, o desespero, mas era para antes ter consultado e ter pedido a direção, ter pedido ajuda. Me guia. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo jamais vai tomar uma decisão que vai lhe trazer consequências que lhe impeçam da salvação. Um dia desse eu vi acho que uma foto, um cachorro pastor alemão assim num penhasco, o gavião voando assim, peneirando na frente dele, para ele pular e cair no penhasco. O inimigo faz assim com a vida do crente. O inimigo faz assim com a vida do crente. Ele se manifesta para o crente se achar na razão, agir na carne, e quando vê está envolvido num problema que não era para estar envolvido. Mas o guiado pela plenitude do Espírito, no momento desse, ele olha, analisa o campo e diz: assim é tu, Satanás. Aí contorna e vai pelo caminho da pacificação. O diabo cai por terra, o nome do Senhor é glorificado. Isso é vida na plenitude do Espírito. Não toma decisão desaforadamente. Aí eu vou, não, ele está guiado pelo Espírito, plenitude, atuação do Espírito Santo no dia a dia da vida cristã. A relação do Espírito Santo após o batismo é que agora ele quer atuar. Porque às vezes tem o Espírito, mas não tem. Às vezes o Espírito Santo está na igreja, mas não dá ouvido. Porque Jesus disse que quem tem o Espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque às vezes ele está na igreja, está até ali. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A igreja de Corinto, vou fazer uma pergunta não, vou fazer disso. A igreja de Corinto, ela tinha tudo para ser uma igreja exemplar. A manifestação dos dons do Espírito, manifestação do batismo no Espírito Santo, mas maturidade espiritual nada. Irmãos que falavam em língua, se achando espiritual, Paulo vai lá e diz assim: se acaso há intriga entre vós, a dissensão, acaso não sois carnais? Tinha plenitude? Parecia ter, mas não tinha. Paulo olhou, isso é tudo carnal. O que estava pleno lá era, como diz a teologia, o que estava pleno lá era o saquicós.
que estava planando era o sacricós, guiado pela carne. Porque guiado pela carne tem discussão, tem contenda, tem intriga, tem todo problema de pecado. Mas guiado pelo Espírito, olha na sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 18 a 21. Mateus, vocês faltam 18 a 21. E dê uma olhada a função da plenitude do Espírito Santo, o que causa na vida do crente. Porque a partir do momento que o Espírito Santo ele encontra espaço para habitar e guiar o crente, esse crente ele vai viver agora andando segundo a vontade do Espírito, não de forma compulsiva, forçada, mas de forma facultativa, concordância. Espírito maligno que atua no homem de forma compulsiva, forçando o homem a fazer o que ele não quer. Mas o Espírito Santo não é facultativo, é de acordo, ele querer concordância. Deus não quer que o homem peque, mas se o homem quer, Deus não força. Deus não força. O Espírito Santo está ali o tempo inteiro dizendo, não é bom que tu não faça isso, mas se ele insiste, o Espírito Santo não força. Porque é de forma facultativa, concordância, não é por força nem por violência. Olha o que o escritor aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, versículo 18 a 21. Lê para mim alto bom som, por favor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmoditando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Você vê que o apóstolo Paulo ele fala de ser cheio, que está na plenitude do Espírito, e ele diz cheio do Espírito, na plenitude do Espírito, o comportamento que gera naquele que foi cheio: adoração, submissão, não tem murmuração, não tem negócio de andar com um problema, não. O Espírito Santo guia, dá o prazer da adoração, da rendição, de estar glorificando ao Senhor. Aí, se nós analisarmos as características daquele que tem a plenitude do Espírito, é diferente da característica daquele que só tem o batismo, daquele que só tem o batismo. Porque o que só tem o batismo, fala em língua, sapateia, mas se você tropeçar no calcanhar, é esse cara que vai rodar a mão na cabeça. Mas o que é batizado no Espírito Santo e tem a plenitude do Espírito, é capaz de você pisar no pé dele e meu irmão, desculpa. Plenitude do Espírito, mansidão, porque a plenitude do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ela produz no cristão o caráter de Cristo nele. Produz no cristão o caráter de Cristo na vida dele, pelos frutos do Espírito. Se você ver, lá vai falar quais são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito caracterizam a pessoa de Cristo. E só tem fruto do Espírito quem tem a plenitude do Espírito. A característica de quem tem a plenitude do Espírito tem comportamento de quem não tem. Porque quem tem a plenitude do Espírito tem prazer em tudo que é de Deus, em tudo que é da igreja, em tudo no serviço do Senhor, na adoração ao Senhor, da proclamação do Evangelho. Quem está cheio do Espírito, que anda cheio, tem que estar sempre. A Bíblia diz o quê? Aquele que beber da água que eu der, fazer o quê? Estará na fonte de água que jorra para a vida. Quem está cheio do Espírito está sempre querendo jorrar, está sempre disponível na obra do Senhor, está sempre disponível na proclamação do Evangelho, é ter sempre comprometido com a obra de Deus.
Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, tem prazer de ir para o culto, tem prazer de ir para o evangelismo, tem prazer de adorar, tem prazer de vir para o ensaio, tem aquela alegria de participar das coisas de Deus, porque está guiado pelo Espírito. E deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele não guia o homem para o bar, ele não guia o homem para a praia na hora da escola dominical, ele não guia o homem para um lugar diferente, que é a presença de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Aí o lugar de eu ir é para a presença de Deus, mas eu vou para um lugar que não é presença de Deus, não é Espírito Santo não. A plenitude do Espírito guia para a presença de Deus. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, versículo 41, capítulo 4, veja versículo 31, dá uma olhada aí, capítulo 5, versículo 14, dá uma olhada. Quem estava cheio do Espírito, qual era o comportamento? Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não evangelizo, eu não dou um folheto, eu não roubo a oração, eu não canto. Tem alguma coisa que está errada aí. Tem alguma coisa que está errada. 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Irmãos, as características da plenitude do Espírito Santo geram em mim o envolvimento com aquilo que é espiritual. Gera em mim o envolvimento com o caráter de Cristo. Gera em mim o envolvimento, o comprometimento com as coisas do céu. Gera em mim adoração, louvor, ação de graça e submissão, conforme nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Você vê que Paulo, quando ele diz, não vos embriagueis com o vinho que há, mas enchei-vos do... Aí quando ele fala cheio do Espírito, ele vai dizendo, salmodiando. Olha o comportamento. Adoração, louvor, ação de graça um com os outros, submissão. Isso confere relacionamento com o Espírito Santo em sua plenitude. Ser cheio do Espírito Santo significa se deixar ser controlado por Ele, deixar Ele controlar a vida, viver a vontade de Deus e não mais a minha. O Espírito Santo, quando ele domina o crente para o crente se entregar à vontade de Deus e não à sua própria vontade. O Espírito Santo, ele não domina o crente para ele viver as vontades carnal, porque se eu digo que eu sou cheio do Espírito Santo e o pecado ainda me domina, não tem Espírito Santo coisa nenhuma. Não tem Espírito Santo coisa nenhuma. Como é que eu estou cheio do Espírito Santo e o pecado ainda me domina? Eu estou cheio do Espírito Santo, estou rodando aqui, sapateando, falando em língua, misericórdia, que até o banco tem que tirar do lugar, mas eu vivo em discussão e intriga. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou na plenitude do Espírito. Eu estou cheio do Espírito Santo aqui, eu estou aqui, o culto está uma bênção, está aquele poder, mas se Chiquinho da cocada chegar aí, acabou o culto para mim. Tem Espírito Santo não, irmão. Eu estou na carne, porque o Espírito Santo, ele produz o que? Paz, longanimidade. Onde há plenitude do Espírito Santo, falta espaço para todo rancor, toda ira, toda amargura. Se você voltar um pouquinho em Efésios 5, você vai ver do que é que Paulo está tratando, das intrigas, dos problemas. E para parar esse problema, Paulo diz, seja cheio do Espírito Santo.
A solução para acabar com a contenda, Paulo disse: encha da plenitude do Espírito. Porque quem se enche da plenitude do Espírito, a contenda acaba. É isso que Paulo está dizendo. Dá uma olhada no texto. Não vos embriaguei com o vinho que há. Aí tem muita gente que pensa que ele está falando só da água. Aí está falando de sentimentos, conversações, problemas, queixa, informações que traz ira. Porque se você não vigiar, irmão, se você não vigiar, um chega do outro lado assim, ó, olha, Rosinha fez isso. Aí o outro chega, ó, Chiquinho fez isso. E se você não vigiar, você se embriaga quando vê, tá agindo na carne. E o conselho da parte de Deus que eu te dou: quando as informações começam de problema começar a vir, não abre a boca depressa para dar um feedback logo de imediato, não. Ainda que quem te informe fique zangado e ache um mané, um ninguém que não se manifestou. Cabe, peça a direção a Deus, que isso é ser guiado pelo Espírito. Porque a vontade de Deus é que nós todos estejamos unidos em comunhão, em koinonia. E às vezes a imaturidade espiritual de um revela a imaturidade do outro. É porque o crente imaturo, ele faz zoada, se incha com qualquer coisinha. Aí se encostar em outro imaturo, ele só vai aumentando os problemas. E quem tem plenitude do Espírito tem amadurecimento espiritual. E se o camarada não vigiar, por causa da imaturidade de pessoas ao seu redor, quando ele está todo envolvido em problema, perdeu a autoridade, perdeu o caráter, perdeu tudo, porque da imaturidade. E deixa eu dizer uma coisa, é aqui dentro, é dentro da igreja que tem essas coisas. É dentro dessas igrejas, é dentro da igreja que tem essas coisas. As imaturidade que por coisinha começa a se inchar. Por coisinha começa a se inchar, começa a ter problema. Isso é imaturidade espiritual. Porque o maduro espiritual, ele se alegra com a alegria do irmão. Se alegra. Se você observar Efésios 5, vai ensinar que a maturidade, a plenitude do Espírito, da alegria, do compartilhar. Mas imaturos, não, esse é meu. Outro dia eu vi na sede, e minha esposa também já viu isso, uma irmã que brigando para arrancar outra do lugar, aquele lugar deu sentar. Isso é imaturidade espiritual, irmãos. Isso é imaturidade espiritual. Tem gente que briga. Isso é meu, aquela cor da farda era que eu queria, aquele não era eu que queria cantar, e assim sucessivamente. Isso é imaturidade espiritual. Quem é guiado pelo Espírito é maduro, compartilha, se alegra em estar junto, não repartindo pão, de estar tudo junto, gozando do mesmo corpo, do mesmo louvor, da mesma adoração, do mesmo Deus, do mesmo Senhor em sua vida, vai ir para o céu de glória. Isso é maturidade espiritual que gera a plenitude do Espírito. Mas a imaturidade, irmão, traz problema. É o vinho que produz contenda. Porque bobagemzinhas. Por bobagem. Mas se o remédio para acabar com a contenda, pode encher do Espírito. Busca a plenitude do Espírito. Busca o revestimento. A única solução que Paulo ouviu para acabar com o problema em Éfeso foi se encher do poder do Espírito. Porque você não consegue, você não faz isso só para dar conselho. Você morre de dar conselho ao cidadão do coração endurecido, ao cidadão que tem a natureza endurecida, que é problemático. Você morre de dar conselho. Ele só muda se ele se deixar o Espírito Santo dominar. Não vai adiantar dar jeitinho, você vai fazer de tudo, você não vai conseguir. Mas se der lugar, o Espírito Santo vai na plenitude e muda ela. É por isso que Paulo disse: olha, não embriaga não, rapaz. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque depois da plenitude do Espírito, todo passo, todo comportamento revela vida e toda atitude revela vida e. Porque não adianta, irmão, estar aqui no xarabacaia, no belebeleixo, e o meu comportamento não revela a vida que eu professo ter. As minhas atitudes não revelam a vida que eu professo ter. A minha vizinhança não vê, não enxergar essa vida espiritual que eu professo ter. O meu patrão na empresa não vê essa vida espiritual que eu confesso ter. Os irmãos da igreja do meu lado não vê que meu comportamento é segundo o que eu revelo ter. Que vida espiritual tem?
Irmãos, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, é ter uma vida de conduta que revela Cristo no crente. É o caráter de Cristo na vida do crente. A característica de Cristo na vida do crente. E é nessa plenitude que o revestimento de poder do batismo do Espírito Santo começa dando a ele poder. Aleluia. Poder através de uma palavra branda acalmar o furor. Poder através só de chegar, só da presença chegar e ter autoridade. De ter autoridade, porque tem respeito, porque o Espírito Santo lhe dá um comportamento que gera respeito. Mas quem anda na carne, como é que vai ter respeito? Porque a natureza da carne só tende e cobiça o mundo, cobiça todo o comportamento mundano das trevas, rejeita. Diz aí a ciência que os opostos fazem o quê? Se? Então a gente tem que concordar com a ciência, porque é mais fácil ser atraído pelo que é negativo do que pelo que é positivo. Você quer uma coisa? O diabético não pode comer açúcar, mas ele vê o pudim e enche a boca de água. Ele fica doido para comer. Hã? Deus abençoe. Terça-feira que vem tem mais. A gente fala da relação com o seu poder. Amém?